Olá, boa noite, Nishida, seja bem-vindo, gratidão pela presença. Clara, boa noite, amiga, seja bem-vinda você também. Vamos então, enquanto vocês vão chegando, eu vou aguardar um pouco mais. Silvia, boa noite, tudo bem? Gladys, para a gente conversar um pouco sobre as nossas peripécias de sábado, Os embalos de sábado à noite. Foi muito legal. Legal não foi porque não foi, Mas estamos aí, Graças a Deus, estamos seguindo aqui em frente. Acabamos de fazer uma palestra presencial agora há pouco, no Centro Espírita Casa do Caminho aqui de Araraquara. E foi uma coisa bem interessante porque... Interessante como é que funciona isso. A gente estava ali pensando em fazer uma palestra sobre um tema e começou ali, a intuição veio, falamos de outro assim, relacionado, mas bem diferente, Will, boa noite, seja bem-vindo. Vou mandar os aviõezinhos enquanto vocês chegam. Me desculpe se eu não consegui acompanhar depois quem chegou depois do Will, tá? Porque agora eu estou sem aquele meu recurso particular do computador. E para eu ver pelo outro celular também não fica muito prático. Mas estávamos lá, a ideia era fazer uma palestra sobre o tema que nós vamos falar amanhã na palestra da nossa Casa Espírita, às 15 horas pelo Facebook da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. E era para falarmos sobre os novos casos de Jerônimo Mendonça. E a intuição veio para falarmos dos momentos que estamos vivenciando, pandemia, guerra, situações de relacionamentos profissionais, afetivos, e foi tomando como é que eu diria, um rumo bem diferente do que estávamos prevendo, Mas vejam que depois no final nós até contamos aquele caso do coitadinho lá do Jerônimo, para não ficar também fora do contexto, que tinha a ver com o contexto, mas foi muito interessante essa abordagem. E eu já aprendi a lição, sabe? Queria falar para vocês o seguinte: quando você se prepara uma palestra de um tema específico, e aí na hora que você vai fazer a palestra, começa a fluir para um outro caminho, não tenta puxar para o caminho original, tá? Não tenta puxar para o caminho original, que certamente... Daniele, boa noite, querida, seja bem-vinda. Sueli, boa noite. Não tente puxar para o caminho que você preparou, porque, olha, eu já tive uma experiência uma vez. Lucas e Mari, boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Casal de Kardec, sigam essa dupla dinâmica aí, maravilhosa, que faz um trabalho de divulgação da mensagem do Evangelho, também vale muito a pena, tá? Acompanhem eles lá. Casal de Kardec, Lucas e Mari. Carol, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então, sabe o que eu estava falando? Eu fui fazer a palestra e o tema era novos casos de Jerônimo Mendonça. Como eu vou falar sobre esse tema amanhã, eu falei, vou falar sobre isso. E cheguei, fiz a minha preparação lá na Casa Espírita, chegou um determinado momento, a hora que eu fui começar a falar, eu lembrei da mensagem assim, de São Francisco de Assis, falando assim, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E aí foi. Começamos a falar dos momentos atuais, da pandemia, das guerras, dos relacionamentos interpessoais, e foi uma coisa assim que eu falo assim, fluiu tão bem. E se eu quisesse puxar literalmente para o tema original, eu falo para você, já passei por essa experiência. Você tenta às vezes puxar, fala, nossa, eu estou fugindo muito do tema. Aí você não fica 5 minutos, acaba a tua palestra, acaba a tua inspiração. E foi muito bem, falamos lá 40 minutos praticamente, e no final colocamos essa situação do nosso querido Jerônimo Mendonça, da situação do coitadinho, contando um pouco da história dele, mostrando que o resgate dele não é a prova dele não é para qualquer um, Então uma situação bem difícil. Eu vou fixar o comentário, quero de pronto aqui agradecer a nossa querida amiga Daniele, que gentilmente participou comigo hoje de uma
de um teste, né, por uma live, e porque estávamos assim apreensivos com a situação que aconteceu no sábado. Sinceramente, não sei dizer a vocês o que aconteceu, mas tentamos trazer o Yuri várias vezes, né? Aqueles que estavam conosco perceberam. O Yuri entrou, eu pensei comigo, será que ele está pelo computador? Porque no computador não dá para você trazer a pessoa. Não, estava pelo celular. Falou, bom, e agora? Será que... lembrei até, comentei com a Daniela, que uma vez o João Carlos foi fazer a live com a Flavinha e não estava dando conexão entre o celular de João Carlos com a Flavinha. A Flavinha aparecia a imagem, João Carlos somente o áudio. E acabaram fazendo a palestra, a live normalmente. Mas o que achei assim interessante, falei, vamos entrar por outro. Olá Gleison, boa noite. Débora, boa noite. Falei, você tem outro perfil? Ele tinha o perfil da Juventude do Centro. Então, entrou. A hora que eu adicionava, caía a live. Mas derrubava literalmente. E para ele dava convite expirado. Aí vi se alguém estava afim, pudesse participar. A Daniela falou, não, pode me chamar. Chamei a Daniela e pá, caía a live também. Então não estava no problema da conexão com o Yuri, mas no Instagram. Aí a Daniela deu uma ideia, gente, faz ao contrário, o Yuri abre a live e te convida. Fez isso, travou também para ele, não deu, vocês chegavam até a fazer comentários e a imagem travada. Mas aí, o que eu fiz? Fiz um jeito tubiniquim que eu falei para eles, para o Yuri, falei para aqueles que estavam junto conosco, que se a gente não conseguir por alguma situação específica, a gente faz daquele jeito aqui, bota um outro tripé aqui, o outro celular, e aí a gente faz a live assim, porque o que o Yuri tem a contar da Fraternidade Espírita Jerônimo Mendonça de Petrolina, gente, é fantástico o trabalho que eles fazem lá. O nome de Jerônimo percorrendo o sertão, né, do Nordeste, chegando até Petrolina, e nós vamos ver que história de vida que eles têm lá de auxílio. Nossa, é fantástico, eu não vou ficar dando spoiler para que vocês acompanhem. É na gambiarra mesmo, claro, na gambiarra. Simone, boa noite, seja bem-vinda. Aí o que eu fiz? Eu falei, porque eu estou com a live amanhã, vem conosco aqui a Martiele do Pensamento Espírita. Falei, Martiele, vamos tentar fazer uma também para ver ficar tranquilo. E ontem não deu certo, não deu conexão dos nossos horários. A Martiele, a gente tinha marcado às 3 horas, mas surgiu um imprevisto. E a hora que eu pude participar, fazer a abertura, a Martiele não podia. Então nós conversamos, falou, vai dar certo. Ela falou, se por acaso surgir qualquer problema, aí ela volta na outra terça-feira. Mas vai dar certo sim, mesmo porque ontem eu comecei a fazer uns treinamentos logo cedo, fiz de uma live fechada, né, com a câmera fechada, eu comigo mesmo, né? Então eu fiz a live pelo Reflexões e me convidei pelo perfil particular. E deu certo. Aí depois a Flavinha chegou no final da tarde, fizemos novamente. A Flavinha entrou, o Vitor do Coração de Luz também entrou. Aí eu trouxe a Flavinha para a live, quer dizer, funcionou normalmente. E o Vitor também do Coração de Luz também veio e funcionou normalmente. Então, menos mal, né? Pelo menos vamos torcer que tenha sido um problema sazonal e que às vezes as coisas assim, não era para ser naquela hora, mas vai ser no outro dia. Vamos supor que o que eles vão falar, né, que o Yuri vai falar praticamente, eu só vou estar aqui, né, no sorrindo e aceno, que ele vai falar, a pessoa que precisava ouvir talvez não estivesse na live ontem, vai estar presente dia 18. Então, dia 18, teremos essa live, reagendamos, 18 de junho, próximo sábado, às 21 horas, o 8º encontro do Refletindo com Amigos, tá? E uma outra questão que eu queria falar para vocês, que amanhã, às 15 horas, vamos ter uma live de 15 minutos no Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, aqui de Araraquara. Nós vamos fazer uma palestra de 15 minutos de novos casos de Jerônimo Mendonça. Vai ser pelo Facebook da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara. E depois, como sempre faço, eu subo o vídeo para o nosso canal do YouTube
E aqueles que não puderem assistir ao vivo, né, por conta do horário, poderão assistir depois no nosso canal do YouTube. Então, 15 horas amanhã, pela Sociedade Beneficente Obreiros do Bem de Araraquara. No dia 15, eu tenho uma outra palestra que eu vou falar sobre a vida e obra de Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. Vou contar um pouco da história de Jerônimo, para aqueles que já conhecem, claro, e já conhecem bem, mas vou falar lá no GEAP Kardec, Grupo Espírita Allan Kardec, de Américo Brasilense, uma cidade próxima aqui, 12 a 20 quilômetros mais ou menos, é bem encostado de Araraquara, e vai ser presencial, só que eles vão transmitir também, fazer a transmissão pelo Facebook do GEAP Kardec. Tá? E depois eu vou pedir a autorização para eles também e subo no nosso canal do YouTube. Então, estamos aí. Amanhã, 22 horas, Martielli estará conosco. Bom, hoje nós temos 2 mensagens, como sempre estamos fazendo. Amanhã é o último dia que nós vamos ter mensagens duplas. A partir de quarta-feira volta a mensagem única deste livro, O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça. Tá bom? Então vamos ver que história é essa do acidente. Como é o Jerônimo, até os acidentes são engraçados, são hilários, tá? Vamos ouvir a história, que interessante. Certa feita, a caminho para uma palestra em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Kombi que o levava passou dos 80 km por hora. Foram parados pela polícia rodoviária por excesso de velocidade. Na hora da multa, seus amigos que dirigiam pediram desculpas, afirmando que estavam levando um doente para Porto Alegre. O guarda foi ver. Nossa Senhora, que acidente feio! Pode deixar que eu vou na frente. E foi mesmo, com a moto abrindo caminho. O Jerônimo contava isso dando boas risadas. A sua cruz nesta hora tornava-se um fardo um tanto quanto mais leve. Quantos não sucumbem, vergados ao peso das suas cegueiras ou paralisia? Olha que coisa interessante, né, gente? Isso aí é aquela que a gente fala assim, que é uma miguezada, né? É bem de migué, né, que a gente fala isso, né? Porque o que o Jerônimo... Teve um outro episódio, que eu não sei se está nesse livro aqui, que é semelhante. E parece que o tio Pico, que era o irmão do Jerônimo, estava dirigindo a Kombi, e o tio Pico gostava de correr, né? E aí, aproveitando esse caso que aconteceu lá em Porto Alegre, viram que deu resultado, né? Que o guarda da polícia rodoviária foi à frente abrindo passagem, né? Com a sirene ligada da motocicleta. O que o tio Pico fazia, né? E cada vez que ele pegava um trecho, né? Ele pegava correndo demais, quando era parado pelo guarda. Olá, Adriana, boa noite, seja bem-vinda, querida. Depois eu reconto essa história, tá? O que ele fez? Não, senhor guarda, estamos aqui levando um doente para o hospital. Ele olha bem na cara do tio Pico e falou assim, olha, eu já conheço essa história de velho, tá? Não vem me enganar, não. Eu sei que é o Jerônimo que está aí e você passou por excesso de velocidade. Você não vai escapar da multa hoje, não. Então era um fato que o Jerônimo contava com muita alegria também. E esse fato aqui realmente foi bem engraçado, né? João Carlos e Ana Paula, boa noite, sejam bem-vindos. Então vejam como que é engraçado as situações que aconteciam com o Jerônimo, né? Qualquer situação, quantas vezes nós já contamos até, né? Daquela situação que a irmã do Jerônimo tinha comido demais e foi levá-lo para Uberaba e deu uma cochilada, a Kombi saiu da estrada e abraçou uma árvore lá. Parece que chegou perto de uma árvore, alguma coisa assim. Foi parar somente na árvore lá, porque a irmã dele tinha dormido no volante. Então algumas coisas, imagina o Jerônimo, né? Tava só ele e a irmã, que situação. Aquela Kombi pulando lá, ele, nossa, parece que ele brincava nessa vez assim, né? Para a irmã dele, olha, estou indo lá para ver o Chico, não para ver o Emmanuel. Então vamos com calma, né? Vamos com calma na nossa viagem.
E essa história aqui do acidente, que na verdade não é acidente nenhum, né? Regina, boa noite, seja bem-vinda. Não se trata de acidente nenhum. É pura e simplesmente o guarda que achou que era um acidente. E o Jerônimo aproveitava esse fato, né, para dar boas gargalhadas sobre esses incidentes que aconteciam com ele, né? A Ana está dizendo aqui, Flavinha, boa noite, querida, seja bem-vinda, obrigado pela presença e obrigado por poder para nos auxiliar naquela live teste que fizemos, viu? Obrigado, amiga, você e o Vitor e hoje à tarde a nossa querida Daniele também. Então, como foi engraçado isso, né? Olha só, a sua cruz nessa hora tornava-se um fardo mais leve. Vejam, esse incidente, muito cômico por sinal, servia de lições e ensinamentos, né? Lições e ensinamentos que naquele outro episódio não deu certo. Ali fala, não, estamos levando um doente para Porto Alegre. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha só o que aconteceu com o filho do meu, o amigo do meu filho. Um certo dia, isso no ensino médio, ele chegou atrasado e o professor, não, professor, negócio de deixar entrar ou não, ele falou, não, por que chegou atrasado? Não, porque minha mãe está no hospital. Ah, tá, tudo bem, o professor relevou a ideia. Mas sabe o que a mãe dele era? Enfermeira, por isso que ela estava no hospital. Olha só as coisas engraçadas que acontecem, né? Elaine, boa noite, seja bem-vinda. Então esse acidente aqui não foi um acidente propriamente dito, foi um incidente, tá? Aqueles que chegaram depois eu vou contar depois essa história novamente para vocês. Agora nós vamos para as provas. Não para as expiações, tá? Para as provas. Vamos lá então. Certa ocasião em São Paulo, uma senhora aproximou-se do seu leito. Quem sabe que provas ocultas estaria sofrendo sem revelar? Quando viu que o Jerônimo tinha um peso com areia sobre o peito para suportar a dor que sentia, e mesmo com dor, sem queixumes, ela chorou copiosamente. Piedade? Talvez. Ou quem sabe percebeu que o sofrimento que lhe ia no peito não seria tão grande quanto o daquele paralítico que jazia cego no leito, com dores que nem poderíamos pensar, superlativas. Gente, então imagina isso, né? Como a gente sempre fala, a gente reclama demais. Eu estou falando para vocês, eu principalmente, reclamo demais de muitas situações da vida. Não é porque a gente está aqui fazendo live, não. Eu falo com muita propriedade, tanto em palestra como em live. Não pensa que a gente está dando lição de moral quem quer que seja, não. Não estamos aqui na condição de melhor que ninguém. A única coisa que a gente tem aqui de diferente é a cara de pau, né? E um pouquinho de conhecimento, de estudo para a gente falar. Cláudia, boa noite, querida. Um beijo para você, para o Everton, para a Mari. Então eu falo, a gente só tem um pouquinho de cara de pau. Um pouquinho de estudo, um pouquinho de cara de pau. Porque não significa que você está fazendo uma live, uma palestra, que você já adquiriu aquilo que você faz. Aquilo que você fala, desculpa. Então é muito fácil vir aqui falar. Para alguns de vocês pode, nossa, eu morro de vergonha. Eu não consigo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas eu vou falar para vocês que não é bem assim não. Falar é o mais fácil. Viver é o mais difícil. Viver aquilo que você fala, né? Luciana, boa noite, querida. Quanto tempo? Seja bem-vinda. Então eu falo para vocês, a gente não precisa nem olhar muito mais para trás como a gente fazia. Sabe? Antigamente ele falava assim, olha um pouquinho para trás. Hoje nós não precisamos nem mais olhar para trás. Nós podemos olhar do lado. Pessoas que sofrem dores piores que a nossa. Mas a gente não mede as dores pelas réguas. Sabe? Não existe uma régua para medir a dor. Você está com dor de 23 centímetros. O outro fala assim, não, a sua é de 24,5. Não, a sua é de 10 centímetros. Não existe isso. A dor é própria de cada um de nós e cada um reage
e age de acordo com o seu sentimento próprio, com a sua capacidade evolutiva, sabe? Com a capacidade evolutiva de cada um. Vejam, essa prova que Jerônimo passou, e não é para qualquer um, nós, se fôssemos passar por uma prova dessa envergadura, muitas vezes talvez sucumbiríamos. Por isso que Deus não dá fardo mais pesado do que a gente pode carregar. Então a gente tem que pensar por duas óticas. Primeiro, a dor do próximo serve de exemplo para nós, que a nossa dor é muitas vezes mais, nosso fardo muitas vezes é mais suave e mais leve que o do nosso próximo. Só que o nosso próximo, diferentemente de nós, e aí a gente aplica essa régua diferenciada, o nosso próximo pode ser, seguramente tem mais força, tem mais tarimba, tem mais capacidade moral e espiritual de passar por provas dessa envergadura. Então, não vamos medir as dores dos outros pela nossa régua. Cada um sente a dor de acordo com a situação própria e peculiar. Ah, eu sei que você está sentindo. Sabe nada. Não sabemos nada, absolutamente nada. Você pode passar por uma situação semelhante, mas você não vai poder avaliar o que o outro está sentindo. Isso é uma verdade. Chegou o aniversariante, parabéns, Vilma, muitas felicidades, muitos anos de vida, hiper mega feliz da sua comemoração no elevador. Vilma, olha, é só alegria, viu, Vilma? Eu sei que você tem as suas dores, seus sofrimentos, mas que alegria ver as suas postagens, Vilma. Nos alegra, nos emociona. Você foi na igreja sozinha também, mas foi você e Deus. Olha, fantástico. Parabéns, querida. Tudo de bom. Que Jesus te abençoe sempre, que te dê muita paz, muita luz e que você continue irradiando essa energia maravilhosa que você irradia, viu, querida? Parabéns de coração. A Silvia dizendo, minha avó falava que Deus dá o frio conforme o cobertor. Silvia, a dona Irã Barbosa também falava isso na saudosa maloca, né? É verdade, né, Silvia? Mas então, de aniversário dessa querida aí, dessa Vilma querida, que a gente sabe que com todas as dores, com todos os sofrimentos que ela passou, e a gente fala que isso não é prova para qualquer um, só pessoa de alta luminosidade, viu, Vilma, para passar por provas desse tipo, desse naipe que você passou, e a gente sabe que não é fácil, mas quer dizer, a gente avalia que não é fácil, né? Porque, como eu estava dizendo agora há pouco, as dores são próprias de cada um de nós, né? As dores são próprias de cada um de nós. Então, gente, o que a gente pode dizer? Essa senhora, quando chegou aqui, certamente estava com um problema que lhe afligia o peito. Quando ela chorou, será que ela chorou por piedade do Jerônimo? Olá, Márcia, esqueci de te cumprimentar, querida, seja bem-vinda. Perdão, aí teve um momento aí que eu fiquei encaminhando os aviõezinhos, então eu perdi um pouco dos comentários, coisa que eu não tinha aqui pelo computador, mas tudo bem. Então eu falo, gente, essa senhora que chegou até o Jerônimo, com um problema sério, certamente, ao se deparar com ele, com um saco de areia no peito para aliviar um pouco as dores, ela chorou. E aí a Jane pergunta, de piedade? Não sabemos. Mas certamente, né, como a Vilma está dizendo, chorei, mas dei a volta por cima com muita gratidão a Deus e a todos os amigos. Que legal, né, Vilma? Aqui você é da nossa turma aqui, e a gente fica muito feliz que você e todos os amigos que estão aqui conosco, é uma alegria. Não falo assim, não teria sentido, não teria razão de ser se a gente fizesse a live sozinho. Claro, tem espiritualidade, mas é diferente, né? A gente está interagindo, o comentário de vocês é muito gratificante, os cumprimentos entre vocês, um cumprimentando o outro, um falando uma coisa para o outro, faz parte. Eu fico muito tranquilo nesse sentido. Eu não vou falar assim, tá fora da pauta. Não, a pauta é nossa aqui, não tem essa, né? É muito legal a gente ter essa interação. A nossa live é desse jeito. Claro que você não vai poder fazer
um tipo de live desse tipo, não, por exemplo, no Evangelho do Lar, que a Flavinha faz, que é uma situação diferenciada. Então exige um pouco mais de foco, de disciplina, né? Aqui a gente vai, essa interação, cumprimenta faz um comentário, conta umas histórias hilárias aqui do Jerônimo, né? Então, acho que é muito bom. Mas que bom que a gente pode, né, fazer essas reflexões. Nosso querido menino, Vitor Hugo, o famoso menino, The Boys of Jesus. Esse menino aí é o menino de Jesus, realmente. Tem um conhecimento fantástico. Gente, o Vitor Hugo, o menino, ele é realmente fantástico. O desenvolvimento dele, das palestras, das abordagens, nas lives, olha, coloca a gente no chinelo, viu? Obrigado pela presença, amigo. O Vitor, o menino, ele vai estar conosco, salvo engano, acho que outubro ou novembro, tá? Já está na nossa programação do Refletindo com Amigos. Então, mais para o final do ano, o Vitor vai estar conosco também numa live. Amigos, eu vou fazer a releitura, tá? Vou fazer a releitura dos 2 textos, para que eles chegaram depois, né? Que é sempre bom a gente reler para aqueles que chegaram depois, né? Bom, o acidente, que na verdade não foi um acidente de verdade, tá? Então não se apavorem com o título. Certa feita, a caminho de uma palestra em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Kombi que o levava passou dos 80 km por hora. Foram parados pela polícia rodoviária por excesso de velocidade. Na hora da multa, seus amigos que dirigiam pediram desculpas, afirmando que estavam levando um doente para Porto Alegre. O guarda foi ver. Nossa Senhora, que acidente feio! Pode deixar que eu vou na frente. E foi mesmo. Com a moto abrindo o caminho, sirene ligada. O Jerônimo contava isso, dando boas risadas. A sua cruz nesta hora tornava-se um fardo um tanto quanto mais leve. Quantos não sucumbem, vergados pelo peso das suas cegueira ou paralisia? Roberto, boa noite, seja bem-vindo. E a outra mensagem, né, é das provas. Certa ocasião em São Paulo, uma senhora aproximou-se do seu leito. Quem sabe que provas ocultas estaria sofrendo sem revelar? Quando viu que Jerônimo tinha um peso com areia sobre o peito, para suportar a dor que sentia, e mesmo com dor, sem queixumes, ela chorou copiosamente. Piedade? Talvez. Ou quem sabe percebeu que o sofrimento que lhe ia no peito não seria tão grande quanto daquele paralítico, que jazia cego no leito, com dores que nem poderíamos pensar, superlativas. Gente, essas histórias aqui, vejam como ele rodava, hein? Num dia que estava em Porto Alegre, noutra ocasião em São Paulo, e rodou para os 4 cantos do nosso Brasil, levando a mensagem do Evangelho, não se fazendo de coitadinho, não se fazendo de vítima das circunstâncias, não vivendo da caridade alheia e tampouco da previdência social. Ele fazia um trabalho de divulgação da mensagem do Evangelho, trabalhando e arrecadando fundos para a construção de obras sociais, como o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, na cidade de Tuiutaba, onde ele nasceu. Bom, queridos, para amanhã nós vamos ter 2 histórias bem perfumadas. E na verdade uma delas com o perfume da nossa querida amiga Martiele Neri, do perfil Pensamento.Espírita, que vai estar conosco, perfumando a nossa live. Martiele, que faz tempo que não vem aqui conosco, tá? Que por sinal está conversando comigo aqui no WhatsApp, estou vendo que está vindo mensagem dela aqui, olha só. Marquem lá, Pensamento Espírita, vem para a live, marquem lá.
E então, que eu ia falar para vocês? A Martiele vem perfumar as nossas lives, porque nós vamos falar amanhã sobre o perfume, tá? E eu consegui com muito custo trazer a Martiele, porque a Martiele é aquela pessoa que ela prefere, depois de um certo horário, sair das redes sociais, do celular, do computador, porque ela trabalha o dia inteiro no computador. Então, se ela fala que depois de um certo horário ela fica no computador, que acaba acontecendo? Ela chega e depois demora para dormir. Isso é uma coisa real. Se você fica muito tempo no celular, no computador ou na televisão, demora para a pessoa pegar, para conseguir pegar no sono. E a Martiele fala que tem um pouco de dificuldade, porque ela acorda muito cedo no dia seguinte. Mas nós conseguimos trazer a Martiele, então virá amanhã de convidada. Se Deus quiser, vai fluir perfeitamente, né, a nossa live, sem os entraves de sábado passado, né? E nós vamos também falar de um outro caso que talvez vocês já conheçam, que é no cemitério. A Flavinha fala que dorme sempre. Com o celular, sem celular, dorme, né, Flavinha? Você também encostou, dormiu? Não, né? Flavinha não, Flavinha dorme tarde. Então amanhã nós vamos ter essas duas mensagens, o perfume e no cemitério, tá? Então, com a presença de Martiele, convido vocês para estarem conosco. E a partir de quarta-feira retomamos as lives com um tema só, tá? As lives com um tema só. E na quarta-feira teremos coragem, tá? Vamos ter coragem para quarta-feira. Bom, então vamos lá pegar as nossas vibrações, que é muito bom vibrar, orar, esse momento de refazimento, né? Não tem preço. Quantas pessoas estão necessitadas, né? De um socorro, de um lenitivo. Vamos pensar, né? Nessas pessoas que estão necessitadas, estão precisando, né? Que a gente mentalize, né? Que a gente mentalize essas pessoas. E faz muito bem mentalizá-los, né? Que a gente precisa de energia de paz, de saúde, né? De reequilíbrio espiritual. Então, nesse momento, gostaria de convidar a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando o ar, vamos relaxando os nossos corpos, abstraindo a nossa mente, deixarmos nos envolver pelos acordes suaves desta melodia que invade os nossos corações, que nos traz paz, saúde e harmonia. Que essas bênçãos, por esses acordes de luz, cheguem aos nossos lares, percorrendo cada cômodo da nossa casa, os nossos ambientes de trabalho, de estudo, de lazer. É o momento também de voltarmos os nossos olhos ao nosso Mestre Jesus, este amigo querido, companheiro de todas as horas que não mede esforços a nos proteger, a nos amparar, nos abençoar. E rogamos, Mestre, olhe por cada um de nós que está aqui nesta live, neste momento. Olhe pelos doentes, pelos aflitos, pelas pessoas que estão em nossos pensamentos. Você tem algum ente querido que está necessitado de um amparo espiritual, da cura do corpo, da alma. Mentalize esse ente querido. Envolva numa luz suave, de cura, de reequilíbrio, de paz, saúde e harmonia espiritual. Permita, Mestre,
que essas energias de luz possam envolver todos os nossos irmãos cujos nomes estão gravados na tela e aqueles outros que trazemos em nossos pensamentos neste momento. Vamos lembrar dos nossos andarilhos que perambulam pelas ruas, sem um teto, sem um lar, aqueles ainda perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Quantas vezes passamos por eles e nem sequer dirigimos um simples olhar. Vamos lembrar dos velhinhos nos asilos, nos órfãos, nos presidiários. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que o seu coração possa estender bênçãos de luz a cada um deles, derramando paz, saúde e equilíbrio espiritual para cada um de nós. Somos gratos pela oportunidade de aqui estarmos. Somos gratos pela presença dos benfeitores amigos que estão sempre nos auxiliando e principalmente por cada um de vocês, amigos queridos, que já estiveram por aqui, estão aqui conosco ou vão assistir depois. Que a paz seja no lar de cada um de vocês e cada um de nós. Recebemos esta paz em nossos corações. E agradecidos que somos, rogando-os a fluidificação das águas aqui colocadas, para que a equipe médica e espiritual Dr. Bezerra de Menezes coloque o remédio, o lenitivo, de acordo com a necessidade de cada um. E agradecidos que somos, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que trazemos dentro de nós mesmos. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu agradeço uma vez mais cada um de vocês, amigos queridos, pela presença, pela parceria tão importante. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.